Jefferson. Está com a palavra. Obrigado. Graça e a paz do Senhor Jesus. Acho que o povo deu uma cansada depois da música, viu, Anderson? Eu vou falar de novo, só para ver se é canseira mesmo ou é sono. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Acho que agora o povo acordou. Louvado seja Deus. Uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês mais uma vez. Agradeço ao convite, pastor Zé, Anderson, todos que nos recebem aqui muito bem sempre, Márcia, diaconisa Magda. Uma alegria, uma satisfação poder compartilhar com vocês do Evangelho. Como o Anderson já disse, não faz muito tempo que nós estivemos aqui compartilhando do Evangelho também, e graças a Deus por essa ocasião que o Senhor nos proporciona, por esse tempo que o Senhor nos dá para podermos refletir juntos sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, que é um texto até bem conhecido nosso, é um texto que a gente sempre ouve, sempre está ouvindo mensagens sobre este texto, e eu quero também compartilhar com vocês este texto nesta manhã. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos encontraram. Romanos 1, 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Feche os teus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós te glorificamos por tua graça, por tua infinita bondade, por teu amor que nos sustenta, por teu cuidado que não nos deixa sucumbir aos embates, às lutas e aos enfrentamentos que temos encontrado. Nós somos gratos a Ti pela semana que o Senhor nos deu e por mais este tempo que o Senhor nos dá na Tua presença, onde aqui podemos entoar louvores a Ti, podemos entoar cânticos a Ti, cânticos que enaltecem, que engrandecem e que dignificam o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos por este momento que o Senhor nos dá, onde podemos refletir sobre a Tua palavra, aprender com a Tua palavra, sermos alimentados pela Tua palavra e praticarmos a Tua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ilumine neste momento, que o Senhor nos conduza neste tempo e que nós possamos ser edificados mais uma vez pelos Teus ensinamentos nesta manhã. Esta é a minha oração em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Todos que nos acompanham, eu vou pedir a gentileza de você permanecer com a sua Bíblia aberta neste texto que nós lemos. Primeiro fato importante que a gente precisa ter em consideração quando lemos este texto, e eu quero situar vocês no tempo e no espaço, por que Paulo escreve esta carta e qual é a finalidade dele, e por que essa carta ela é na minha concepção, e não só na minha, mas de muitos teólogos em todo o mundo, essa carta, na verdade, não deveria nem ser chamado de carta, deveria ser chamado de tratado teológico. Talvez a carta mais profunda escrita no Novo Testamento, talvez a carta mais rica em teologia do Novo Testamento seja a carta de Paulo aos Romanos, e por isso ela deve ser tratada assim, com esse título de um tratado teológico. Para a gente compreender um pouquinho, Paulo ele está num período decisivo da vida dele. Quando ele escreve esta carta para uma igreja que não foi ele que plantou, uma das poucas igrejas do Novo Testamento que não foi plantada por Paulo. Estamos falando de uma comunidade híbrida, uma comunidade mista, uma comunidade entre boa parte desses membros da igreja de Romanos sejam membros gentios, mas é muito possível que tenham membros também judeus cristãos, judeus convertidos. Então, Paulo escreve Paulo estava, como disse, no momento decisivo, ele estava prestes, estava decidindo se ia ou não para a Espanha,
E o desejo dele era passar em Roma para encontrar pessoalmente com essa comunidade, com esse grupo de cristãos que ali se reunia. Basicamente, esse é o foco. E aqui Paulo, então, vai tratar sobre temas importantes como a lei, como a graça e como a salvação. E Paulo é quem melhor compreende a graça, é quem melhor descreve sobre a graça, é quem melhor trata sobre a graça, e o tratado de Romanos é justamente, tem essa finalidade de nos conduzir, de nos fazer compreender o que é a graça. E por isso eu quero destacar com vocês algumas premissas importantes deste texto. A primeira delas é saber que a graça a gente não explica, a graça a gente vive. A graça não é algo que nós vamos conseguir compreender de maneira cognitiva, não é de maneira racional. A graça, ela passa primeiramente por nós termos fé. É isso que ele vai dizer aqui. Que o intelectual, que alguém que queira provar, ou comprovar, ou justificar cientificamente a graça, ele vai falhar. Porque a graça não se explica do ponto de vista de uma ciência, do ponto de vista de uma filosofia. A graça você vive. Você acredita e vive a graça. Paulo também, neste pequeno texto que nós lemos, ele nos ensina que tudo o que nós façamos não compra a graça. Ou seja, a graça é uma ação unilateral de Deus para nós. E aí eu quero dizer também que esse texto, uma terceira premissa importante, que esse texto trata do primeiro aspecto, da primeira fase, da primeira etapa do processo redentivo da humanidade, que é chamado de justificação. E a justificação, assim como a graça, ela é um ato unilateral de Deus. Ou seja, o ser humano não faz nada para ser justificado. Pode parecer uma loucura isso, mas é isso que a Bíblia ensina. Pode parecer diz assim, abriu demais a porta, está tudo solto, está tudo aberto, está tudo bagunçado. Não, não é assim. Não é isso. A Bíblia nos ensina, a partir deste texto, que a justificação é um ato de Deus para com a humanidade. O que eu preciso para ser justificado? E Paulo vai dizendo aqui como que funciona isso. Então, este texto que nós lemos, ele tem uma tese, o primeiro ponto aqui, onde Paulo diz, Romanos 1,16, a primeira parte, eu não me envergonho do Evangelho. Essa é uma tese. E o que vem a partir disso vai ser explicar por que ele não se envergonha do Evangelho. Então, Paulo começa esse texto, começa este trecho, dizendo, usando uma figura de linguagem, onde ele afirma algo positivo por uma negação. Ou seja, não me envergonho do Evangelho. Ele poderia dizer simplesmente, eu me alegro no Evangelho, eu me orgulho do Evangelho. Mas ele resolve usar essa expressão, não me envergonho do Evangelho. O Evangelho não me constrange por ser o Evangelho. O Evangelho não é algo que eu devo carregar de forma secreta. O Evangelho, ele diz, não é algo do qual eu devo ter cisma. O Evangelho não é algo do qual eu devo ter receio. O Evangelho é algo espetacular. O Evangelho é algo sensacional. O Evangelho é algo tremendo. E por mais que eu esteja vivendo num tempo de grande perseguição, o Evangelho continua sendo o Evangelho. E eu me orgulho do Evangelho. É assim que ele começa. Não importa o que esteja acontecendo. O Evangelho é alegria. O Evangelho é satisfação. Eu não vou me esconder do Evangelho. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem gente que nunca deveria dizer que é crente. Mas tem gente que tem vergonha. Tem gente que chega em determinados ciclos e fica com vergonha do Evangelho. Não, se eu disser que eu sou crente aqui, esse povo aqui vai me trucidar. Se eu disser aqui que eu sou cristão, meu Deus, o que vão achar? Achar que eu sou doido.
vão achar que eu sou maluco, vão achar que eu sou ultrapassado. Mas Paulo diz, eu não estou nem aí porque os outros pensam. Eu não me envergonho do Evangelho. E ele começa a explicar por que ele não se envergonha. E olha só o que ele diz. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é algo qualquer. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é um discurso. O Evangelho é poder. O Evangelho muda vidas. O Evangelho transforma. O Evangelho é glorioso. O Evangelho é poderoso. O Evangelho cura. O Evangelho restaura. O Evangelho liberta. O Evangelho é bênção. O Evangelho é vitória. O Evangelho é dignidade novamente diante de Deus. O Evangelho é poder. Para quê? Para salvar. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Então, não é que o Evangelho seja exclusivamente algo de utilidade, algo utilitário. Eu não me aproximo do Evangelho porque eu sei que o Evangelho é poder. Eu não me aproximo do Evangelho porque eu sei que eu posso ser curado. Eu não me aproximo do Evangelho, eu não estou no Evangelho porque o Evangelho me transformou. Eu estou no Evangelho porque, acima de tudo, o Evangelho é salvação. O Evangelho muda a minha história como ser humano. O Evangelho é poder de Deus para salvar a história da humanidade. O Evangelho é poder de Deus para salvar, para mudar a vida de um assassino. O Evangelho é poder de Deus para mudar a vida de um traficante. O Evangelho é poder de Deus para colocar no céu, para colocar no ambiente da salvação, pessoas que nós mesmos não teríamos coragem de dizer, uau, eu vou ali, eu vou falar com aquele ser humano, eu vou tratar com aquele ser humano. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, e ele salva aqueles que nós classificamos como pessoas indignas. O Evangelho está muito acima da nossa classificação, o Evangelho está muito acima do que nós rotulamos como digno. O Evangelho, Paulo diz que ele é poder de Deus para salvar. E não importa quem seja, não importa a raça, não importa o estado, não importa o lugar, não importa a mentalidade, não importa. O que importa é uma coisa básica e simples. Quando o Evangelho chega, ele transforma. Quando o Evangelho chega, ele salva. E Paulo coloca aqui uma premissa básica. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de quem? Daquele que crê. Olha o nosso esforço aí. Qual que é o nosso esforço? O nosso grande esforço? Crer. Esse texto ele foi um texto muito utilizado na história da igreja, primeiramente pelos chamados pré-reformadores. Teve um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele vai morrer ali, 1284 depois de Cristo, ele morre de causas naturais, e ele começa a debater com a igreja romana, por que das indulgências? Por que pagar indulgências? Por que determinadas práticas na igreja, se o Evangelho é norma, se a Escritura, se o Evangelho é norma autossuficiente para salvar a todos. Então ele vai dizer, nós não precisamos de um Papa, nós não precisamos de uma supremacia romana, o que nós precisamos é do Evangelho de Jesus Cristo. Ele chega a essa conclusão, por incrível que pareça, lendo Romanos. Um pouquinho mais para frente, em torno de 1516, Martinho Lutero, já era doutor em Bíblia, quando começa a dar aulas, fazer a preleção sobre a carta de
de Gálatas e de Romanos. E é quando Martim Lutero se depara com esse texto, e ele fala, eu entendi o que é graça. Graça é o que Deus faz. Graça é o que Deus faz por mim, não o que eu faço por Deus. Martim Lutero sempre teve crises terríveis, porque ele pecava, ele achava que Deus jamais o perdoaria. Martim Lutero, quando esteve num mosteiro agostiniano, ele chegava a se confessar 6, 7, 8 vezes ao dia, porque ele entendia que Deus estava irado contra ele. Deus estava irado contra o pecado. Essa é uma premissa bíblica. Porém, Martim Lutero achava que as ações que ele fazia eram ações que agradavam a Deus. Ele precisava agradar a Deus. Mas quando ele começa a ler este texto para dar aula sobre Romanos, ele encontra este versículo que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Martim Lutero diz, então eu sei agora o que é graça. Graça não é o que eu faço para Deus. Graça não é a minha conduta. Graça não é o meu comportamento. Graça não é eu segurar nas mãos de Deus. Graça é o que Deus faz por mim. Graça é Deus segurando nas minhas mãos. Porque se eu segurar nas mãos de Deus, eu posso soltar. Mas se Deus segura nas minhas mãos, Deus não solta. Então, graça não é o que eu faço, mas graça é o que eu recebo de Deus, a partir do momento que eu creio. Então, não adianta. Graça não é o meu dízimo. Graça não é a minha oferta. Graça não é o meu sobrenome. Graça não é o tempo de igreja. Graça não é o meu cargo. Graça não é a minha posição. Graça não é a minha fonte de renda. Graça não é o que eu faço, mas graça é o que Deus faz. Eu sou justificado não pelo que eu faço, mas pelo que Deus faz por mim. E o nosso esforço é crer. Só que essa pregação da justificação pela fé, da justificação pela graça, ela não era uma pregação muito comum, porque todas as pessoas achavam naquele tempo que era necessário fazer algo para viver a graça. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pagar uma indulgência, eu preciso mostrar que eu tenho direito a isso. E Jesus, e aí esse texto ele é libertador. Esse texto é um texto libertador, porque ele fala que eu sou justificado, mas não é pelo que eu sou, não é pela cor dos meus olhos, não é pelo tempo de igreja. E aí eu lembro de João vai dizer que, capítulo 1, ele vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus, não pela vontade humana, não pela raça, não pelo país em que nascemos, mas nós somos filhos de Deus pela vontade de Deus. É isso que João diz. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos quer ter como filhos. Não é porque a gente é bom em algo, não é porque a gente faz alguma coisa muito bem, não é porque tem um talento, é porque Deus é gracioso, é porque Deus é bom. E aí Paulo vai exemplificar aqui a explicação dele de salvação gratuita. Ele diz assim, ele pega dois povos antagônicos, ele vai dizer assim, primeiro do judeu, mas também do grego. Dois povos que não conseguiam se entender. Dois povos que tinham cosmovisão totalmente diferente. Dois povos que não conseguiam se conviver debaixo do mesmo teto. Dois povos que não conseguiam estar juntos porque havia uma incompatibilidade existencial. Ele usa esse exemplo por conta disso. E ele vai dizer assim, a salvação alcança você, sendo você judeu e sendo você grego. A salvação te alcança, sendo você brasileiro, americano,
chinês, asiático, africano, não importa onde você está, não importa quem é você, não importa a sua cosmovisão, o que a graça de Deus faz, o que a justificação de Deus faz, é nos colocar todos na mesma condição diante de Deus. E ele vai dizer isso, olha só, visto que a justiça de Deus, ele continua no versículo 17, no começo aí, você pode acompanhar comigo, visto que a justiça de Deus se revela, algumas traduções trazem, visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. E aqui essa palavra justiça, ela é importante para nós. Ou a expressão justiça de Deus. Justiça de Deus, ela pode ter duas aplicações aqui. Primeiro que Paulo vai dizer que justificação é uma ação legal. Existe um conceito de lei, um conceito forense. Paulo vai dizer que a justificação, ou seja, a justiça de Deus, a justiça com a qual Deus nos justifica, ela parte do princípio que alguém que é habilitado, alguém que é hábil, alguém que tem o poder de dizer está condenado ou não, está absolvido. Então, Paulo traz um conceito jurídico aqui, para dizer que a justiça de Deus, não existe ninguém mais justo do que Deus. Não existe ninguém mais justo, porque Deus, ele é justo na sua essência. Nós, às vezes, somos colocados como justos, porque nós temos atos de justiça. E nem sempre os nossos atos de justiça são tão justos assim. E é por isso que existem leis. Mas Paulo diz que Deus é justo. Ele é justo não porque ele pratica atos de justiça. Ele é justo porque a natureza dele, está na natureza dele ser justo. E praticar atos de justiça é uma consequência da natureza de Deus. Mas Paulo está dizendo, alguém considerado hábil, apto, para dizer, vocês são justos ou vocês não são justificados. Deus envia Jesus Cristo morre na cruz. Antes da morte de Cristo, qual era a realidade humana? A realidade humana era de condenação. O profeta Isaías, capítulo 53, ele vai dizer que nós andávamos desgarrados. Nós andávamos sem direção. Nós éramos ovelha, mas não tínhamos pastor. Mas ele morre. Deus fez cair sobre ele o nosso pecado. E agora nós temos um referencial. E é interessante isso, porque a partir da morte de Cristo, e Cristo na cruz vai dizer, Pai, está consumado, conforme o relato de João, ou seja, o plano se cumpriu, a coisa aconteceu como deveria, agora sim, tudo certo, tudo restabelecido ao plano original. E aí Deus começa a olhar para mim, Deus começa a olhar para você, não mais a partir de Adão. O autor da carta aos Hebreus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas o segundo Adão é superior. Deus começa a olhar para nós agora, não mais a partir de Adão, porque quando Deus olha para nós, a partir de Adão, o que Deus vê é a condenação, é o pecado. Mas Deus começa a olhar para nós agora, a partir da cruz. A cruz é o filtro de Deus. E aí Deus que tem o poder, que tem o domínio de dizer quem está condenado e quem está absolvido, a justificação nos coloca, Deus olha para nós, a partir do filtro da cruz, e diz, agora todos estão justificados. Então Paulo vai dizer, a justiça de Deus, a justiça com a qual Deus nos justifica, não é uma justiça humana, mas é uma justiça dele. Porque a justiça humana é falha. Porque a justiça humana pode beneficiar alguns em detrimento de outros, mas a justiça com a qual Deus o justifica, a justiça de Deus, ela se manifesta,
ela se revela no Evangelho. Não tem outra forma de compreender, não tem outra forma de saber, não tem outra forma de chegar à justiça. E aqui cabe para nós uma reflexão importante. Só há uma forma de se chegar a Deus, e essa forma é Jesus Cristo. Só tem uma forma de ser justificado, e essa forma é Jesus Cristo. Nós constantemente ouvimos que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é amor, e que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Do ponto de vista do Evangelho, da Escritura, isso não é verdade. Isso não faz sentido. Só tem uma forma de chegar a Deus, em Cristo Jesus. A partir da justificação. Porque quem não está em Cristo, quem não está nele, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta querer encher linguiça, achar que, mas aquela religião ali ela é muito bonita. Ela pode ser bonita, ela só não salva. Ela pode ser muito legal, mas ela não salva. Porque só tem uma forma de ser justificado. E essa forma é a cruz de Cristo. Não tem salvação sem cruz. Não tem salvação, não tem justificação sem passar pela cruz. E o apóstolo Paulo diz então que essa justificação, ela se revela numa fonte só. Só tem uma fonte. E essa fonte é o Evangelho. Não tem outra fonte. Não é em um livro, por mais bonito que ele seja. Não é um livro religioso, não é um livro de um catedrático, não é um livro acadêmico, não é um livro dos Vedas, não é o livro dos Mormons, não é o livro dos espíritos, não é. Porque a verdade só se revela no Evangelho. Não tem duas verdades, não existem mais verdades, não existe outra forma, só tem uma forma. A justiça de Deus, ela só se revela no Evangelho. Não adianta pensarmos em outra coisa, não adianta acharmos outro, mas aquela religião lá, nossa, ela faz tanta coisa legal, mas é o Evangelho? Não, então lá não tem justiça de Deus. Quem está lá vai sofrer a condenação eterna, porque a justiça e a justificação passa e está exclusivamente no Evangelho. Só tem um caminho para conhecermos a Deus, e o caminho é o Evangelho de Jesus. Infelizmente, nós temos entrado numa questão, numa política, numa filosofia de ser politicamente correto. Então, a gente não incomoda ninguém, e ninguém nos incomoda, e assim segue a vida. Não, eu não vou ficar debatendo religião, porque religião não se discute. Realmente, religião não se discute, e a salvação? Religião não se discute, religião não se aceita. Não. Se eu tenho pessoas que eu amo, que estão fora do Evangelho, eu preciso alertar. Só tem um caminho, só tem uma forma, só tem uma maneira de ser justificado. E essa maneira, essa forma, é o Evangelho. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifesta onde? No Evangelho. E aí Paulo conclui dizendo que não é com recursos humanos, não é com méritos humanos, não é com dinheiro humano, não é com credenciais humanas, mas ele fala aqui uma forma de beber dessa fonte, que a única forma de usufruir disso tudo, ela está assim, de fé em fé. Notem de novo aqui, que não é o que me justifica, o que me faz compreender, o que me revela a justificação, não é a minha faculdade. Não são os cursos técnicos que eu fiz. Não são quantos livros eu li. Não é o quanto tempo eu tenho de igreja. Mas o princípio é simples.
do começo ao fim, só tem uma forma de compreender: pela fé. Pela fé. E a fé não está presa em uma academia. A fé não está presa a um grupo de pessoas. Nós precisamos simplesmente ter fé. Durante a Idade Média, a fé foi muito questionada. Muitas pessoas questionavam a existência de Deus. Mas Deus existe mesmo? Diante de tanta catástrofe, tanta miséria, a pergunta que se começava a fazer era: Deus existe? E essa pergunta foi debatida não só nas igrejas, nos campos, mas principalmente nas academias, principalmente nas universidades. Tanto que surge um movimento medieval chamado escolasticismo. O escolasticismo debatia: Deus existe, a existência de Deus é fato, é um fato a ser considerado. E dentro de muitos pensadores cristãos da época, tem um que se destaca e que chama a atenção. Nessa primeira fase do escolasticismo, um homem chamado Anselmo da Cantuária, Anselmo de Canterbury. Ele foi questionado, indagado sobre a existência de Deus, e ele pergunta para quem o indaga: posso pensar em um ser perfeito? E a pessoa diz: claro que pode, claro que é possível. Logo, Deus existe. Aí a pessoa diz: não, mas espera aí. Você está pensando em Deus a partir de uma construção lógica. E Anselmo diz: se eu que sou imperfeito existo, o que pensar de um ser perfeitíssimo? E a pessoa disse: ok, mas você ainda continua no campo da lógica. E ele diz assim: bom, a relação para entender a Deus, ela parte do princípio básico: eu creio para entender. Ou seja, primeiro vem a fé. Não dá para eu tentar me relacionar com Deus por princípios meramente da razão. Agostinho de Hipona vai dizer, mais para trás, século VI, ele vai dizer que o ceticismo, a academia, sem fé, é trevas. Que a verdadeira mensagem do Evangelho, que a verdadeira salvação, ela só germina onde existe fé. Então, a nossa salvação, o nosso Deus, Ele não está na academia, Ele não está na intelectualidade, Ele não está naquilo que é cognitivo. Ele começa pela fé. Porque se ele estivesse na academia, o acesso seria a poucos. Se ele estivesse nos ambientes intelectuais, o acesso seria para poucos. Mas ele está em toda parte. A salvação está acessível em todos os lugares, em todas as camadas sociais, em todos os níveis sociais, em todos os lugares do planeta, porque o princípio é básico, ele é pela fé. É pela fé. E Paulo vai dizer, então, que o justo vive da fidelidade de Deus. Paulo está citando um texto de Abacuque. O profeta Abacuque, que vive um contexto de miséria, um contexto de incertezas, um contexto onde lá no capítulo 3, a partir do 17, ele vai dizer, o capítulo final de Abacuque, é a oração de Abacuque, onde ele vai dizer: ainda que tudo dê errado, ainda que toda a economia não funcione, ainda que tudo não contribua, ainda que minha vida esteja na beira da miséria, ele vai dizer: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a fé de Abacuque não está presa ao que ele tem, ao que ele vê, mas a fé de Abacuque, ela diz assim: ainda que tudo dê errado, eu me alegro, porque eu sei de onde vem a minha salvação. De onde vem a minha alegria?
E Paulo vai reproduzir essa ideia aqui. Nós vivemos não a partir de um governo. Não é a partir de um governo que nós vivemos. Não é a partir de uma ausência de guerra que nós vivemos. Não é a partir de uma ausência de pandemia que nós vivemos. Não é a partir de um bom emprego, de um bom salário que nós vivemos. O justo vive da fidelidade de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus é fiel. Nós só estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós. Nós só estamos aqui porque Deus é gracioso. Nós só estamos aqui, não é porque a gente usou máscara, não é porque a gente tomou vacina. Não estou dizendo nada contra isso, pelo amor de Deus. Não entenda assim. Eu estou dizendo que você só respira agora porque Deus te dá fôlego para respirar. É só isso. Você só está aqui agora porque Deus te dá roupa para vestir. Você só chegou aqui porque Deus, Ele é tão gracioso que Ele te proporciona meio de locomoção. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque Deus tem te sustentado. O justo vive não das coisas que nós fazemos. E não estou dizendo que a gente não deva, preste bem atenção nisso, que a gente não deva se preparar, que a gente não deva estudar, que a gente não deva ir para a academia, que a gente não, academia intelectual, estou dizendo aqui, né? Já que estamos falando de um texto que trata de questão de fé. E tem para a academia também lá, eu estou precisando ir para a academia, inclusive. Mas eu estou dizendo que só estamos aqui porque é pela fé. Porque se fôssemos pensar só racionalmente, você estaria fazendo outra coisa agora, talvez. Talvez você estivesse em outro lugar. Mas a graça de Deus nos conduz. E a relação pela qual partilhamos é pela fé. Eu quero concluir dizendo que a nossa vida, nós vivemos a graça de Deus. E aquele início, aquele pensamento inicial, onde eu disse que a graça, ela não deve ser entendida, ela não vai ser entendida por nós. A graça nós devemos usufruir, vivê-la todos os dias. A graça é algo que nós não precisamos pedir para Deus, porque Ele dá. Ele dá. Nós vamos dizer, Senhor, dá a Tua graça para que eu viva hoje. Ele já dá, e vem dando. Então, a graça não é algo que a gente explica cognitivamente. Explica a partir de livros, de filosofias, ou de sistemas humanos. Mas a graça a gente vive, porque o justo viverá da fidelidade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé?